Oi, galera do primeiro ano médio, aula 3 de redação sobre o romance da segunda unidade. Isso mesmo, a partir de agora, redação vai ser tudo baseado no romance. Vocês que têm o romance, já comecem a ler o romance para poder responder às questões da prova. Vocês estão dispensados da ficha técnica e da biografia, porque eu não tenho como pegar na mão de vocês para fazer a correção. Mas o romance é importante que vocês estudem, que vocês leiam, para poder responder a prova da segunda unidade, que vocês sabem que a prova é baseada no romance. Então, vocês têm que estar lendo aí. Quem não tem, providencie o romance. Entendeu? Hoje eu trouxe para vocês aqui um resumo sobre o romance de vocês. O nosso romance da segunda unidade é sobre o cronista do descobrimento. Então, título, aqui está a capa do romance. Título, o cronista do descobrimento. Então, sinopse. Reunindo textos de 11 autores do século XVI, esta antologia apresenta um panorama abrangente dos primeiros contatos dos europeus com o território brasileiro e com os povos indígenas, começando pela Carta de Pero Vaz de Caminha. A coletânea traz, entre outros trechos, de obras de Hans Staden, Jean de Ler, Anchieta, Manuel da Nóbrega e Pero de Magalhães Gandalfo. Organizadores: Antônio Carlos Olivieri, Marcos Antônio Villa. Página 152. Tem 152 páginas esse romance aí, de Antônio Carlos Olivieri e de Marcos Antônio Villa. O cronista do descobrimento. Editora Ática. Então, vamos lá ver. O livro Cronista do Descobrimento é uma antologia organizada por Antônio Carlos Olivieri e Marcos Antônio Villa, com introdução ponderada e didática, apresentando um panorama dos textos produzidos pelos cronistas do século XVI. Os autores selecionaram passagens de mais de 12 obras, apresentando um panorama abrangente dos primeiros contatos dos europeus com o território brasileiro e com os povos indígenas, dando-nos oportunidade de conhecer fatos sobre o nascimento do Brasil através da palavra de quem viveu os acontecimentos. Os textos dos cronistas se parecem com uma grande obra de aventura que nos surpreende a cada passo. A obra reúne trechos começando pela Carta de Anchamento de Pero Vaz de Caminha e encontramos, entre outros, trechos de obras de Hans Staden, Carta de Jesuítas como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, além de Pero de Magalhães Gandalfo. Narrativas menos citadas, como a do piloto anônimo e dos franceses Chevet Levre, são incluídas. São textos interessantes que apresentam as impressões de europeus sobre o país e seus habitantes. A obra descreve os hábitos e as riquezas naturais do Brasil de 500 anos atrás, uma natureza rica em pau-brasil, árvores frutíferas, diversidades de animais que não eram conhecidos pelo homem europeu e que despertou o interesse de conhecer cada vez mais o que era realmente o Brasil. Com isso, começou-se um processo de exploração, retirando da nossa terra o que ela possuía de melhor, através do intenso trabalho dos índios que estragavam nossas riquezas em troca de um tecido sem valor.
A admiração dos portugueses pelos índios transformou-se em ambição e avareza, levando-os a acabar com a cultura indígena, provocando assim a aculturação. O índio abandona seus hábitos e costumes para absorver a cultura europeia imposta a eles. Gabriel Soares de Souza, um dos cronistas cujo texto está inserido nesta obra, tece considerações críticas a respeito da liberdade excessiva dos índios, evidenciando uma sociedade livre, portanto não regida por leis de controle social, fato que dificultava o domínio mais prático e intensivo sobre o habitante local. O texto de Gabriel também nos revela o paradoxo sustentado no fato de que a catequese ou conversão do índio ao cristianismo não está relacionado a um estado de consciência de fé por parte do gentio. Pode-se observar nos textos dos cronistas do descobrimento que versam em boa parte sobre a questão do desrespeito às tradições culturais e intelectuais de um povo. Basta lembrar a visão do índio como destituído de saber, de tradição e de cultura, a reforçar a discriminação dos valores do povo conquistado nas inúmeras cartas e nos relatos da época do descobrimento. Bom, galera, aqui foi um pouco do resumo sobre o romance da segunda unidade. E aqui, baseado nesse resumo aqui, nós vamos fazer atividade aí sobre o romance. Eu trouxe para vocês aqui a atividade onde vocês vão estar fazendo no caderno de vocês a respeito do resumo aí do romance da segunda unidade. Então, aqui, atividade sobre o romance. Temos aí a primeira questão. Vocês estão vendo aí. A obra Cronistas do Descobrimento, Antônio Carlos Olivieri e Marcos Antônio Villa, faz referência à história do descobrimento do Brasil. A literatura está dividida em diversas estéticas literárias e também pontuam características que se assemelham ou resgatam elementos da história nacional. Com base nesta analogia, relacione as colunas. Temos aqui 1. Literatura de informação, 2. Romantismo, 3. Modernismo. Aí temos aqui as alternativas. A gênese da formação literária brasileira se encontra basicamente no século XVI, constituindo os relatos dos cronistas viajantes. A outra, Oswaldo de Andrade reestrutura a Carta de Caminha em poemas, criando uma paródia e sugerindo uma releitura crítica da história do Brasil. Próximo parêntese. A imagem do índio é resgatada por José de Alencar em obras indianistas e assim com os tipos heróicos como Peri e Iracema o autor cria em seus romances uma imagem gloriosa do povo indígena. Outro parêntese. A produção literária deste período foi marcada pela recuperação do passado histórico brasileiro, visto sobre uma ótica às vezes crítica, outras irônica. E o último parêntese. Devido à ausência de um passado medieval, o indianismo foi um dos elementos de sustentação do sentimento nacionalista, o qual era característica deste período literário. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Aí temos aqui A, B, C, D, E. Então, vocês vão estar assinalando aí, vão colocar a resposta no caderno. Temos aí a segunda questão. Qual das afirmações não corresponde à Carta de Caminha? A observação do índio como um ser disposto à catequização. B.
deslumbramento diante da exuberância da natureza tropical. C. Mistura de ingenuidade e malícia da descrição dos índios e seus costumes. D. Composição sob forma de diário de bordo. E E. Aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das descrições. Agora vamos ver a terceira questão. Quais os personagens da obra? Quarto, comente sobre o que você entendeu a respeito do romance. E quinto, faça um pequeno resumo do romance. Bom, gente, essa foi aqui a nossa atividade. São 5 questões para que você responda no caderno baseado com esse resumo aí que vocês entenderam. E também para vocês que têm um livro, que se aprofundaram bastante, que é importante, responderem as questões, tá bom? Com essas questões, vocês vão estar se aprofundando mais, né, para poder facilitar na hora de responder a prova. Então, é importante que vocês não só tenham esse resumo que eu tô dando aqui, essa explicação, mas também que tenham um livro, porque traz com mais detalhes toda a história do romance. Tá bom, galera? Então, faça as atividades no caderno aí, tudo direitinho, tá bom? E veja aí o resumo direitinho que eu trouxe para vocês sobre a nossa obra, O Cronista do Descobrimento, né? E se aprofunde bastante nessa história aí, para que faça uma boa prova da segunda unidade, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. E essa foi a nossa aula 3 de redação sobre o romance da segunda unidade. Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, galera!